Bom dia, profeta Vanderlei. Mais uma mensagem. Beth Souza. Há um tesouro escondido. Mais uma mensagem. Fiquei muitos dias porque eu estava com motivo de saúde, um negócio. Agora eu vou gravar uns 10 dias gravando e fechar os olhos para nós falarmos com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo, essa mensagem possa alcançar todas as pessoas do planeta, meu Pai. Nós estamos com pé e meio entrando para o céu e com meio de fora devido aos sinais e o que Jesus falou que iria acontecer. E o Evangelho do Reino, que as pessoas entendam, placa de igreja, amor até da vida. Se eu falo em sonhos, que nem para os 200 lá do Hamas, lá no Oriente Médio, que só apareceu ao vivo e ele se converteu. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Não fechei o olho que eu estava mexendo nisso. O título dessa mensagem é As Bestas do Fim e a Vinda de Cristo e o Reino Eterno. Apocalipse 10:1 fala que vi semelhante a filho do homem, os olhos como chama de fogo, a pele como ladrão.
pôs um pé sobre o mar e sobre a terra e jurou sua autoridade. A besta de Apocalipse 13:1. Vi sair do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu reino e o seu domínio. Então Jesus saiu das águas e pôs-se à terra. A besta saiu das águas, que é povos, e a terra. Certo? O caso de Jesus é literal também, simbólico, e eles é simbólico. Certo? E vai ter a besta da terra. Segundo Tessalonicenses 2:35, eu vou deixar isso aqui por último. A besta de 10 chifres são 10 tribos bárbaras que dominaram o império da besta no ano 355 até 462. Os alabos, os tebos, vândalos, ostrogordos, visigordos, borbungos, facções, visusuins, que descobriu a besta em 1966. As 7 cabeças fala dos inimigos de Deus na história. Aponta o caráter. As 7 cabeças é um poder em toda a história. 16 atacou o povo de Deus. No século XVI, atacou o povo de Deus. Uma nação ataca o povo de Deus. Segundo, Egito, cabeça Assíria. Terceira cabeça, Babilônia, que escravizou por 70 anos as 2 tribos que sobraram. Quarto, Medopécia, tentou acabar com os judeus. Dias de Assuero. Quinto, Grécia, tentou acabar com os judeus no tempo de Antíoco Epifânio. Depois, Roma Imperial, que matou cristãos, os apóstolos, e perseguiu os cristãos no Coliseu Romano. Sétimo, Roma Papal, Roma Imperial, no século VI, deu seu título, chamada como é chamado o Papa, o seu título Sumo Pontífice no latim, e o máximo construtor de pontes no passado. O Palisefe, imperador romano, vem ditado todos caminhos leva a Roma, dizendo, porque ligou o mundo a Roma. 6 cabeça, Império Romano dá lugar a 7 cabeça papal. Aquele acontecimento no capítulo 13, verso 5, de 1798, os 1250 anos, Apocalipse 13:5, eis que, vamos ver Apocalipse 13:5, Apocalipse 13:5, o tempo está comendo, Apocalipse 13:5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca para difamar contra Deus e para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Muito bem, vamos dar prosseguimento. Habitam no céu. É 1260 anos vezes 42 meses, deu 42 meses vezes 30 dá 1260 anos, quando eles saiu da água. Ano 538, o que aconteceu o papado
conseguiu reunir sua maioria religiosa, só tem poder religioso, mas político, seu poder na Europa, todos os reis do Estado foi coroado pelo Papa. Eles tinham que submeter ao papado, não submeteram, excomungado ou a perda do trono, da coroa. Isso foi na história um imperador Carlos V da Alemanha. A Itália tem um castelo chamado Canossa. O Papa tirou férias e foi lá excomungar o castelo Canossa. Acho que é na Alemanha. No mês de janeiro, esse líder, Carlos Quimacha, um tempo chuvoso, ele foi tantos fazer as pazes com o Papa, quando o Papa soube o castelo fica no alto de uma montanha, subia de escada. O Papa disse: manda que ele tire os calçados e fique descalço até que eu atendo. O homem mais forte da Alemanha ficou 2 dias descalços na neve. Aí o Papa tirou a excomungão e ele não perdeu o título da Alemanha. Foi ele, disse, o dever dos papas e abateu o orgulho dos reis. O Papa diz: olha, o poder dele ele acunhou poder. Alemanha, França, Suíça, Portugal, Espanha, Inglaterra, os 10 chifres da besta no passado. E ele perseguiu para ficar com sua autoridade na cidade. Na Idade Média, ele perseguiu os cristãos. Você conhece os valdenses, os obigenses, os ignenosas, cristãos, França, Itália, Suíça, Grã-Bretanha. Esses foram postos à morte. A supremacia papal deu no século XII. Foi estabelecido um tribunal santo, o ofício, a santa insunção. Quanto esse tribunal assentou, eles mandavam matar quem eles quisessem. Os ricos não aceitassem suas ordens, era preso, excomungado, mortos e tomado todas suas terras pela igreja. E foi assim que a igreja enriqueceu, à custa de sua luxúria. Apocalipse 18:1. Embriagou as nações com a custa da sua luxúria e o vinho da sua prostituição, enriqueceu os reis da terra. Se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém se salvaria. E Jesus falou já no ano 70 que Jerusalém foi destruída. Segundo, a Idade Média, agora tempo do fim, sua volta. Como Deus abreviou esses dias, levantando Martinho Lutero, que saiu de Roma, volta contra suas heresias. Roma sofre sua pior força em 1517, quando a história o protestante com Lutero, a igreja recomeça a recender suas bases. Em 1508, França, Napoleão Bonaparte mandou 2 generais na besta e prenderam o Papa na Capela Regina em 17 de fevereiro de 1798. O Papa foi preso e levado foi morto na Santa Eterna, na presença Santa Eterna. Anos depois, ele morreu. A 7ª cabeça foi golpeada de morte. Apocalipse 13, 15. Apocalipse 13, 15. Apocalipse 13, 15.
Eu não pus as pontuações, aqui tá meio complicado. Apocalipse 13, 15. 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 Apocalipse não, Apocalipse 13, 15. Esqueci de pôr as pontuações aqui, tá meio complicado. Apocalipse 13, 15. Apocalipse 13, 15. E lhes foi dado... Não. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Apocalipse 13, 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os que habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Vamos dar prosseguimento aqui. Apocalipse 13, 15. Conferir aqui na Bíblia. Apocalipse 13, 15. Cuja sua ferida mortal foram curada. Apocalipse 13, 15. Não processo de cicatrização, cura, for curada, toda a terra se maravilhar, seguindo a imagem da besta. A terra já está seguindo a besta? Não. Então a cura está em andamento. O que falta? Verso 11. O poder civil religioso, esse poder teria uma separação. No século XVII, as perseguições papais começaram. Os cristãos sinceros começam a fugir das perseguições. Um grupo deles da Holanda estava nas praias, daí foi para Inglaterra. Aí eles pegaram um barco chamado Neo Flavel, de 102 pessoas, para pegar novas terras. Eles cruzou o Atlântico uma quinta-feira em 1620. Chegou nas praias do Novo Mundo. A praia da Inglaterra chamava Plymouth. Eles deram a essa praia o nome de Plymouth. Essa praia está também em Massachusetts, Estados Unidos, e na Flórida. Tem uma também de Plymouth. Ela fica boiando na praia. Aquele barco que trouxe esses cristãos fugindo das perseguições, muitos ficaram doentes e poucos sãos. Começaram a trabalhar para cuidar dos doentes. Lembrou o faraó que escravizou o povo do Egito e Deus tirou 400 mil de lá, da escravidão do homem. Moisés e Arão, com Moisés e Arão na presença da eterna de Deus. Chegou a quinta-feira de novembro, dia de ações de graças. Hoje celebram os Singers nos Estados Unidos. Eles vinham de uma perseguição. Queria uma igreja, mas sem papa, um estado sem rei. Comunidade Primus Paunes, comunidade Stoit, estado de Lodaian, nos Estados Unidos, e outras comunidades, até estabelecer as 13 colônias. Elas alcançou sua independência em 1766. Um país sem independência. Nunca colocamos como líder os Estados Unidos, política e religião. Muitos presidentes. Eu não falo em nome de minha igreja. E minha igreja não fala em meu nome. Eu falo nome, sou um cristão lá dos Estados Unidos que levantou contra essa união. Eu falo em nome de meu país e não igreja. Separação entre igreja e Estado. Parecendo cordeiro, liberdade religiosa, segue o que é a religião que quiser. Você pode adorar a Deus e guardar dia que quiser,
liberdade religiosa, ele chega e ponto tão estranho. Lá tem uma igreja, chama Stressiligeu, essa que é a religião liberdade. Mesmo sua religião, ela fica aberta dia e noite. Você vai se que faz o que quiser, adora quem quer, adora o jeito que quer, viva como quer. Isso é estrelicicho. O capítulo 13, do verso 14, vi uma besta que saía da terra com 2 chifres, parecia cordeiro, mas falava como dragão, e seduz aos que habitam sobre a terra, cuja ferida mortal fora curada. E aos Estados Unidos, a besta da terra, fará os habitantes da terra uma imagem à primeira besta, para que eles adorem o que a imagem, o que é, aqui é uma imagem. Qual obra fará os habitantes todos a santificar um dia da semana em breve? No passado já foi tentado, não saiu, que levantou no Congresso até Atidonas. Vários estados já existe a lei, ela chegará ao mundo, se não há emenda, depois que a emenda seja quebrada. O domingo seja de guarda, até que todos os Estados Unidos seguem esse dia. O descobrimos na Bíblia, o domingo, o dia de guarda? Não, esse escunho vem para solucionar todos os problemas da humanidade, natureza. Quais? Problema de aquecimento global, nossa casa aguaiar a terra, por causa da quintura. Vamos ter um dia, todos, empresas, comércios serão fechados, reduzidos os poluentes que lançamos na terra. Atmosfera, 2 pessoas trabalham todo dia, não tem tempo para as crianças, não tem tempo para nada. Crianças crescendo sem os pais, o divórcio aumentando. Precisamos de um dia para familiarizar e voltar para Deus. As escolas, as crianças estão sendo tiradas de Deus. Nos indulgências também nós nascemos protestantes e voltamos para a crise de males. Isso é os Estados Unidos. A natureza autentado, lares separados, falta de Deus, voltar a essa religião. Um novo conservadorismo está nascendo para eles. Voltar aos pilares da nação. Deus tem que ser voltado. Um dia tem que ser guardado. Cultuar o dia de domingo. Empresas que vendia no domingo, empresas que vendiam domingo, não abre mais. E a alma americana que vai acontecer. O segundo decreto não vai poder comprar, é os 2, o primeiro, e nem vender. É mentira. Apocalipse 14, 9. Se alguém adora a besta, recebe sua marca na mão sobre a fronte, será destruído com fogo e enxofre diante da presença dos anjos do Cordeiro. Mentira de Satanás. Apocalipse 16, 1. Secamento do rio Eufrates, os reis que vão ao rei do mundo inteiro, com o fim de uni-los para a peleja do dia do Deus Poderoso. E Apocalipse 13, 16 está lá mentira. A todos os grandes, ricos e pobres, para você ficar contra um mandamento ou os mandamentos e contra toda a Bíblia. Apocalipse 22, 19 diz: se alguém tirar, aumentar ou diminuir uma letra das palavras dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore que está no meio do jardim. A Igreja Católica, ela tirou o Velho Testamento e pôs o Novo, diz que o Velho foi pelas obras, não tem salvação pelas obras, e pôs mais 7 livros apócrifos, tirou 4 mandamentos da lei de Deus. Muito bem. Agora aqui, deixa eu ver aqui. Apocalipse 17, 1 também. Vi uma besta que saiu do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, com nomes e blasfêmias, dando a beber todas as nações do vinho da sua prostituição espiritual e física.
Apocalipse 17:1. Vem pena de morte. Apocalipse 13:16. Os dois é de morte. O servo vai se fechar, você vai decidir ensinar você em cima do muro está perdido, disse Jesus. Quem não está comigo é contra mim. Já foi votado em 1984, o Papa, acho que era João Paulo II, e Francisco, ele foi na Casa Branca, nos Estados Unidos, e primeiro foi um discurso na Casa Branca, segundo, Nova York, terceiro, no Senado, no Congresso. Nunca um Papa havia falado num Congresso. Eles nunca tinham deixado o discurso no jardim da Casa Branca. Campos Francisco foi 9 minutos, fui muito recebido aqui. Ele era de Argentina, assim como foi recebidos aqui mesmo também. Nós somos da Europa por causa das perseguições de quem? Dos papas. O povo se esquece. Eles vai se unir a Roma e os Estados Unidos. Quem esse homem quer governou o mundo por 1321 até 1703. Ele já tem experiência nisso. O tempo das 5 igrejas últimas de Deus. Apocalipse 2:2, Éfeso, do ano 35 até o ano 102. A segunda Pérgamo, do ano 102 até o ano 240 e poucos, e a terceira que foi o Papa Gregório, que era a igreja de Sardes, do ano 321. Na Bíblia tirou 3 mandamentos, eu já falei, e Romero Imperial com aquele menino, o Papa Eusébio e o imperador Constantino. Aí eles mudaram tudo. 7 de março do ano 321. A segunda lei dominical, que a primeira foi a estátua de Nabucodonosor. Muito bem. Em Gênesis 2:2 diz que Deus descansou no sábado, após fazer todas as coisas em 6 dias. Êxodo 20, verso 1 a 18 fala, e no quarto mandamento fala Deus como Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Apocalipse 14:6, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Em Mateus 5:17, Jesus jurou que passaria o céu e a terra, mas não passaria um tio, um jota da lei, até que se cumprisse. Aquele que ensinar será considerado grande no reino de Deus, não pelos judeus, a justiça dos judeus da lei, mas pela salvação em Cristo. Atos 16:13, o apóstolo Paulo, 40 anos, saiu para cultuar nos rios. Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança e a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, mas é salvo em Cristo. A perseverança, lá em Mateus 24, já no finalzinho, Jesus falou: aquele que perseverar até o fim. Perseverança aqui nos mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo. Quem adora a besta vai morrer. Apocalipse 19:9. Se adorar, receber a sua marca. Vi um cavalo branco, cujo seu cavaleiro o chamava Rei dos Reis, com a coroa de ouro na cabeça, com o peito cingido de ouro, e montado num cavalo branco, e saiu vencendo para vencer, com uma aguda espada na boca. Com ela regeraria as nações com jetro de ferro. E não só a besta e o dragão que está no inferno, quer dizer, já está condenado, o falso profeta vai ser lançado, e aqueles que adorar a besta e receber a sua marca vão ser mortos com a espada que sai da sua boca. Segundo Tessalonicenses 2:9, diz que ele matará o ímpio com o sopro da sua boca. Então o que a besta quer aqui? Segundo Tessalonicenses 2:5. Não é de se admirar que o homem do pecado será revelado e se considerará como Deus, ao ponto de
de excluir tudo que é objeto de culto, de adoração a Deus, sentando-se no tribunal de Deus e querendo ser o próprio Deus. Já está sem papo. Deus vai durar para todos os homens. Esse homem é o próprio Satanás. A besta, o dragão, é o próprio Satanás. E Isaías 14:12. Ó estrela da manhã, filho da alva, como caíste do céu, tu que dizias no teu coração, subirei às nuvens do céu, aos mais altos, acima das estrelas colocarei o meu monte da congregação, e nos mais altos dos mais altos sentarei a laude de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Por que a questão aqui é o dia de adoração e o Criador? Porque ele queria ser como Deus, e só Deus é que tem a vida, é o Criador e é digno de adoração. Ele nos salva por amor dele. Nós não merecíamos, não. Certo? E não é por obediência, não. Eu obedeço porque eu estou salvo em Cristo. Eu obedeço meu Pai, por quê? Porque eu estou salvo que eu nasci. Sou gente. Eu obedeço a Cristo porque eu nasci de novo. Eu estou salvo em Cristo. Aí eu obedeço. Certo? Por que eu estou salvo em Cristo? Porque ele garantiu minha salvação se eu perseverar até o fim. Não haver salvo para sempre. Porque assim aquele menino lá, Judas, Safira e Ananias, Saul, eles não tinham se perdido. Vamos dar continuidade aqui. Apocalipse 12:17 está a característica. Apocalipse 16:1. Esses não, porque Deus tem gente em todas as igrejas. Jesus falou, eu tenho ovelha em todos os apriscos. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só pastor, um só rebanho, um só redil. E Timóteo 3:2 diz que Deus manda orar por todos os homens, que ele quer salvar todos em todo o tempo. Só que o tempo está esgotando. A porta da graça em cima vai fechar a qualquer momento. E a da vida da pessoa também pode. Em Apocalipse 12:17, os que vão estar vivos para o fechamento da porta da graça e volta de Jesus. Irou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja, é nós, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e são salvos por Cristo, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Muito bem. E em Gênesis 26:5, a Bíblia diz que Abraão guardou os meus estatutos, os meus juízes e os meus mandamentos, bem antes dos egípcios, de Moisés. E Moisés escreveu os primeiros 5 livros, foi na sua época, depois de 2000 anos. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito, eles dizem que foi o de Jó, mas Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí eu já não vou entrar nesse assunto, não. Tá finalizando aqui. A igreja vai sair. Últimos acontecimentos são rápidos. A igreja vai sair. Vou ver aqui. Pode ser mudado. Muita gente de outras igrejas vai sair. Quer dizer, que não prega a verdade, não prega o evangelho eterno, né? Não prega a obediência. A desobediência vem do céu. Não é por obediência que a gente é salvo, por nada, é um dom imerecível, que a pessoa falou que fazendo bem está salvo. Jesus vai julgar. Mas e o pecado que eu cometo, ou um pensamento mau? Eu estou sendo justificado pelas obras? Não, está errado. A Bíblia diz que não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é só em Cristo, só pela graça. Os últimos acontecimentos são rápidos e nós não estamos nesse decreto. Que vocês continuem ouvindo os vídeos, estudando a Bíblia. Hoje até amanhã outro, e estava eu vou estar aqui gravando uns 10 dias. A hora desde que o pecado entrou no mundo. Solução: Deus, seu Filho, a Bíblia, o testemunho, a verdade. Os crentes de Bereia, o apóstolo Paulo pregava para eles,
E eles via na Bíblia se eram as coisas mesmo assim. Por quê? Porque primeiro eles falaram nos 4 anjos, que são os 4 demônios que estão segurando o mundo para não acabar no rio Eufrates, que é os anjos de Deus em Apocalipse 7:2. Agora já está falando que anjos de demônio vai aparecer paisando de pessoa na casa das pessoas. A Bíblia, toda a época que os anjos de Deus esteve aqui, eles esteve como eles é. Na época que avisou que para Maria fugir com Jesus, o anjo Gabriel, avisou para Maria, avisou para José, apareceu para Cornélio, que fazia o bem, o anjo apareceu a ele e batizou Filipe, que Pedro foi pregar com mais 4 discípulos, apareceu para Daniel do mesmo jeito. Essa passagem bíblica está dizendo assim: o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministro de justiça. Vocês não arrepender, que é o homem, no qual o fim deles será conforme as suas obras. Ele está aparecendo aí a segunda vinda de Cristo, né? Pode ser o anticristo, esse Satanás, que vai resumir, mas Jesus não pisa na terra, o som de trombeta e todo olho verá. E é como um relâmpago. E falta acontecer o povo sair e os anjos vão tirar e colocar, porque vai ser ameaçado de morte, para melhorar, mas para a morte eterna, que ele fez no céu. Não sabeis vós que os anjos são administradores daqueles que hão de herdar a vida eterna, Hebreus. E em Mateus diz, no final virá os anjos, separará os bons dos maus, se os maus não arrepender. Os bons para a vida eterna e os maus para o castigo. Tchau para vocês, a minha mensagem da manhã é muito boa. Eu vou falar sobre o remanescente e o dom profético. Fica ligado, viu? Nós estamos com um pé e meio entrando no céu e só meio de fora. Todo mundo. Não tem ninguém salvo, não tem ninguém perdido. Tem os que já aceitou, está perseverando e pregando e ajudando. Meu amigo, a palavra Deus é que fez tudo. Ela é mais rica do que o que você possa pensar. Só vou dar uma coisa aqui. A vida não é boa e ela ser eterna. Morrer 2 vezes, queimar no fogo. Ixi, é terrível. É por isso que Jesus não ainda voltou. Ele está chamando você aí agora. Em João 10:15, Jesus diz, vocês vão guardar os meus mandamentos como eu guardo os mandamentos de meu Pai. Ele rogará a Deus e Deus mandará o Espírito Santo que estará conosco para sempre. Ele não deixará de vocês, nós, ó. João 15:10 ou 10:15, Jesus diz, vocês vão guardar os meus mandamentos como eu guardo os mandamentos de meu Pai. Se me amais, guardais os meus mandamentos, assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai, permanece no seu amor. Certo? Jesus não mudou nada, não. O homem que tenta mudar a Bíblia. Mas você vê que a Bíblia está até hoje, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia original. Quem fez essa divisão de velho e novo foi o Papa Gregoriano. Mas a palavra de Deus, segundo Timóteo 3,16, diz que toda a escritura é para a justiça e perfeição do homem. Certo? E o verbo que é Cristo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. João 17:17. Santifica-os na verdade a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, que é da salvação, a verdade, que é o conhecimento e a prática, e a vida, que é eterna. Ninguém, nunca, e nunca vai ser, virá o Pai se não for por mim. Um abraço para vocês, até amanhã. Tchau. Que todos pegam, que nós estamos nas últimas gotas de graça e estão acabando o último sinal, o evangelho do reino. Jesus apareceu para 20 pessoas lá no estado do Amazonas. Ela se curvou e aceitou ele como seu salvador, porque lá não pode entrar a verdade, como Índia, Japão, China. Peço a vocês que ora, reza por todos nós, que essa geração, se querer, vai estar toda no céu. Já não falamos que morrem em Cristo. Tchau para vocês, viu? Um abraço para os que eu prometi nesses 15 dias que eu passei por grandes problemas e passei meu vídeo. Um abraço para vocês todos aí.
não posso falar cidades, mas você sabe, de qualquer lugar. Estamos aí, viu? Tchau.